Então, prezadas e prezados, estamos aqui hoje reunidos para a defesa da dissertação da nossa orientanda Ingrid Lopes Rodrigues Piaulino, com a dissertação intitulada Quem Vem em Dom de Deus, a narrativa bíblica no livro Os Escravos, de Castro Alves. A Ingrid terá de 25 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, nós teremos as considerações da banca, formada pela professora doutora Odalice de Castro Silva, da UFC, que é examinadora externa, convidada. Nós somos muito gratas e estamos muito honradas com a sua presença. E da professora doutora Solange Santana Guimarães Moraes, da UEMA, examinadora interna, nossa querida Solange, amiga pessoal, e também professora. E fechar a câmera para que Ingrid possa fazer a sua apresentação. Já pode começar? Boa tarde a todos. Como já foi dito, eu me chamo Ingrid Piaulino. O meu trabalho se intitula Que Vem Dom de Deus, a narrativa bíblica no livro Os Escravos, de Castro Alves. A minha orientadora é a professora doutora Andrea Lobato. Essa pesquisa, ela parte na justificativa das aproximações entre literatura e sagrado, já que as pesquisas que vão investigar as aproximações entre essas duas áreas ainda está em crescimento. Então, o trabalho corrobora com pesquisas e trabalhos nessa área e de possibilitar outros trabalhos que queiram investigar justamente essas relações. Outro ponto importante também, que justifica a existência dessa pesquisa, é revisitar a produção de Castro Alves. Castro Alves é um escritor do romantismo brasileiro, e ele já é muito bem consagrado pela crítica como um escritor ali da terceira geração do romantismo, que se preocupa principalmente com o engajamento social e político contra a escravidão. E o trabalho, ele busca agora revisitar essa escrita de Castro-Alviana, mas a partir de uma nova ótica, no caso, a perspectiva do sagrado. Colaborar também com pesquisas que ainda estão em crescimento justamente sobre essa temática e sobre esse recorte. Durante a fortuna crítica, que foi elaborada para a pesquisa, para a dissertação, foram poucas as pesquisas que realmente conseguiam trazer comentários sobre a questão do sagrado em Castro Alves especificamente. Prosseguindo, nós temos o problema que vai nortear a pesquisa. O problema é como é construída a presença de Deus e da narrativa cristã na obra Os Escravos. Dessa forma, nós temos aqui objetivos geral e específicos. Como objetivo geral, tem-se analisar a forma pela qual a presença de Deus e da narrativa cristã são construídas nos poemas da obra Os Escravos. E como objetivos específicos, delinear a poética castroviana em relação ao sagrado presente no romantismo, partindo do romantismo francês, que influencia diretamente o romantismo brasileiro e diretamente também a produção de Castro Alves, investigar como a temática do cristianismo se relaciona com o projeto literário do escritor. Nós partimos da obra Os Escravos, é o corpus da pesquisa, mas também encontramos durante o trabalho que essa questão do sagrado não se faz presente somente em Os Escravos. Compreender o aspecto do sagrado no corpus selecionado. Dessa forma, é necessário comentar um pouco sobre o livro em questão. O livro se intitula Os Escravos, e, inicialmente, ele não foi publicado da forma como nós conhecemos atualmente. Alguns poemas recortados desse livro foram publicados de forma independente, e isso lá em 1876. Alguns anos depois, em 1883, nós temos a edição que é mais conhecida, que foi organizada, que é realmente a primeira organização da obra Os Escravos em 34 poemas. Existe uma versão mais atualizada, que é a mais divulgada e acessível, é justamente a edição que foi organizada por Eugênio Gomes, e nós, por isso, selecionamos a obra da Princípios, que é a editora responsável, porque ela segue essa linha do Eugênio Gomes, que é justamente a obra mais conhecida e aceita da versão de Castro Alves.
Mas nós também colocamos na dissertação outros poemas de outros livros, como Espumas Flutuantes, justamente pelo recorte do sagrado que se faz presente para além da obra Os Escravos. É importante ressaltar que dos 34 poemas não foram analisados todos, somente 10 que foram divididos em 3 categorias de análise, justamente considerando a questão de Deus, da narrativa cristã e do sagrado. Dessa forma, nós temos o marco teórico, que é composto principalmente pela a questão do romantismo francês e brasileiro. Dessa forma, nós temos Chateaubriand e Victor Hugo. Ambos os poetas franceses irão falar sobre o cristianismo como uma religião essencial para a literatura. Em específico, Victor Hugo exerce uma grande influência em Castro Alves. Isso também nós percebemos não somente nos poemas, mas um certo ideal filosófico de Victor Hugo, em que ele coloca, por exemplo, Deus como o exemplo de justiça maior. Então, se aqui na Terra, no mundo material, deve-se buscar melhorias sociais, isso parte de um exemplo maior que está na figura de Deus. Temos também Rangel e Cândido, que, no caso, Rangel comenta sobre a importância dessa religião cristã para Castro Alves, na poética dele, e Cândido também estabelece duas correntes principais da religião junto com a literatura no romantismo. A primeira corrente, ela se dá mais atrelada a uma literatura confessional, em que o eu lírico realmente professa uma fé específica e coloca isso em seus poemas. No segundo caso, nós teremos um certo sentimento religioso, não atrelado a uma religião específica, mas simplesmente a relação do ser humano com algo mais sublime. E muitas vezes nós temos o panteísmo nessa segunda corrente. Ao longo da pesquisa, nós buscamos encontrar e enquadrar de que forma Castro Alves iria se localizar entre essas duas correntes. Na segunda camada, nós temos Crovetto, que é uma teórica que pesquisou na sua tese de doutorado justamente sobre a obra Os Escravos e a relação do sagrado. Ela coloca uma tríade de mãe, Deus e Ero a partir da obra. Mas, além disso, também foi necessário exercer ao aporte teórico sobre o sagrado, o que seria o sagrado, e para isso nós utilizamos Eliade, Kuchel, Frey, Paz e também Oliveira. Nesse sentido, nós temos aqui alguns conceitos que são basilares para a pesquisa. Por exemplo, o sagrado. Eliade coloca o elemento do sagrado como algo que se revela aos homens e está presente na realidade comum e perceptível, mas que expressa a realidade sobrenatural. Além disso, nós temos a teoria de Otávio Paz, que ocupa um lugar privilegiado para a pesquisa, já que ele parte do ambiente da teoria literária. Ele afirma: nossa dependência de Deus é absoluta e permanente. Nasce com nosso próprio nascimento e não acaba jamais, sequer depois da morte. Dessa forma, nós percebemos que a temática de Deus na literatura, ela é essencial para o homem. O homem tem que lidar com a questão de Deus, seja reafirmando, seja negando, mas isso está presente na literatura. Prosseguindo, são conceitos essenciais para seguirmos com a apresentação e também para a dissertação. Quem é este Deus que está sendo tratado no trabalho? Deus aqui nós estamos considerando como o Deus da religião cristã, do cristianismo. Isso porque os poemas retratam justamente o Deus do cristianismo, e também nós temos a questão social e histórica da publicação de Os Escravos, também da vida de Castro Alves, que partem justamente do Deus do cristianismo. Mas, para evitar uma repetição excessiva do termo Deus, nós também utilizamos o termo divino como um sinônimo. Além disso, nós temos também a Bíblia. A Bíblia aqui é um aglomerado de diversos livros, e nós escolhemos a edição da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Isso porque ela tem um apego a ideias originais do texto bíblico, ao mesmo tempo que ela consegue ser mais acessível ao leitor. É importante destacar que, sim, existem duas versões mais popularizadas da Bíblia, que seria a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Mas as referências que são colocadas nos poemas analisados, elas estão presentes tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Protestante. Então, isso não foi uma grande problemática para o trabalho. Também nós temos o conceito de narrativa, já que nós afirmamos sobre narrativa bíblica e narrativa cristã. Aqui a narrativa é aquilo que reforça as regras sociais sutilmente, podendo ensinar, conservar a memória ou alterar o passado.
Por que nós escolhemos narrativa bíblica e narrativa cristã? Narrativa bíblica, porque justamente é a narrativa que parte do texto bíblico, que é um texto essencial para o cristianismo, para a sua formação do imaginário e também de seus dogmas, mas também nós temos a questão da narrativa cristã, já que alguns poemas de Castro Alves, eles tratam para além do que está no texto bíblico. Por exemplo, a ideia da Mariologia, como nós temos na teologia católica, e como outros aspectos também que vão para além do que está no texto. Prosseguindo, nós temos um conceito de intertextualidade. Diversos poemas de Castro Alves vão trazer paralelos com outros textos. Então, a intertextualidade são galhos numerosos, com uma rizoma mais do que com uma raiz única, onde as filiações se dispersam e cujas evoluções são tanto horizontais quanto verticais. Justamente esse grande diálogo que existe entre os textos. E diversos poemas de Castro Alves vão dialogar com referências bíblicas, como foi colocado na dissertação. Depois disso, nós temos um pouco aqui sobre Castro Alves, principalmente a sua perspectiva enquanto escritor e poeta. Ele parte de um contexto familiar, histórico e literário que propicia essa questão do engajamento social, pelo que ele já é conhecido, mas nós chamamos a atenção para um dos primeiros poemas que ele declama em praça pública, em que o Eulírico revela: como Cristo, a liberdade sangra no poste da cruz. Assim, ao falar sobre liberdade, o Eulírico, ele utiliza a figura de Deus, aqui no caso da segunda, que seria o Filho, Jesus Cristo, e ele aqui seria o exemplo de liberdade. E se os escravizados, eles estão sofrendo, existe algum problema, então, da efetividade do cristianismo aqui na Terra. Além disso, o poeta aqui, ele assume um papel de profeta, ou seja, ele vai mediar o compromisso, ele vai mediar as mazelas do povo para com Deus. Então, ele é o responsável por esse diálogo e essa intercessão. E ele tem esse compromisso de manter esse diálogo e essa preocupação, como nós vamos ver em poemas em que o lírico vai reafirmar essa postura de poeta-profeta. E um dos outros exemplos é justamente a Carta às Mulheres da Bahia. É um testamento filosófico e existencial e também teológico de Castro Alves, em que ele justamente busca convencer as mulheres da Bahia a serem contra a escravidão, partindo do exemplo de Maria Madalena. Então, se ali existe um exemplo de humildade, de caridade, assim também deveriam ser as mulheres. Nós vemos dessa forma que o cristianismo ele vai sendo utilizado para convencer o povo daquela época a serem contra a escravidão. Temos uma citação importante aqui também para o trabalho, em que vai direcionar essa distinção também que o lírico faz entre a instituição igreja e a religião cristã. Esse livro é um livro de Jorge Amado, ABC de Castro Alves, em que ele afirma: os mestres de direito, os aristocratas e os negociantes ricos ficaram ligeiramente incomodados. Evidentemente, a levianidade de um jovem trazer Cristo, tão bem guardado nos altares, para uma margem perigosa com certa coisa asquerosa como a liberdade. Então, dessa forma, nós temos um comentário bem irônico, mas que analisa muito bem a postura de Castro Alves em seus poemas, em que ele traz a figura, assim, de Jesus Cristo, valorizando os caráteres de amor ao próximo, de busca por liberdade do cristianismo, mas que se diferem, muitas vezes, da prática da instituição da igreja em buscar essa liberdade social. Então, nós temos poemas mais à frente, como iremos analisar, como Jesuítas e Frades, em que nós vamos ver uma oscilação dessa relação do lírico entre cristianismo e a instituição, como ele as distingue. O nosso sumário foi composto dessa forma. Nós temos o primeiro capítulo sobre romantismo e religiosidade, como já comentamos, literatura sagrada e cristianismo, especificamente em Castro Alves, e a análise e discussões sobre os poemas selecionados. Considerando tudo que já foi dito, na hora de analisar os poemas, nós selecionamos 10 poemas, que eram os poemas mais enfáticos na questão do sagrado. E também nós privilegiamos poemas que não são tão conhecidos ou divulgados, como é o caso de Navio Negreiro. Então, não seria tão interessante para a pesquisa analisar um poema que já é muito bem analisado e conhecido. Então, nós optamos por analisar estes 10 aqui, e os dividimos em 3 categorias: humanidade e sagrado,
Então, são poemas que vão lidar de forma um pouco mais ampla da relação do ser humano com o Deus, com o sagrado, com o que é transcendental, da narrativa bíblica e escravidão, em que nós temos outros 3 poemas, que aí já seria o mais esperado da pesquisa, já que Castro Alves é realmente reconhecido pelo seu engajamento social. Então, nós temos justamente aqui poemas que realmente vão utilizar o cristianismo como um argumento contra a escravidão. Então, são utilizados personagens bíblicos, elementos da narrativa bíblica para se opor à escravidão e buscar esse convencimento. E em terceiro caso, em terceira categoria, nós temos a crítica e exaltação à instituição. Então, aqui especificamente, nós não temos necessariamente a religião cristã, mas sim a igreja. E aqui nós consideramos a Igreja Católica Apostólica Romana pelo contexto histórico da publicação de Os Escravos e do autor também. Nesse caso aqui, nós temos essa oscilação, como eu acabei de comentar. Dos 10 poemas, nós selecionamos um de cada categoria para analisar nesta apresentação, por conta do tempo aqui para a defesa. Nós vamos começar, primeiramente, com A Órfã na Sepultura. Para analisarmos esse poema, nós partimos aqui de uma citação de Otávio Paz, 1982. Estritamente falando, o sentimento de orfandade ele é anterior à noção de maternidade ou de paternidade. Nesse caso, nós percebemos que o ser humano ele precisa lidar com uma ausência desde que ele nasce. E essa ausência também está muito presente na figura de Deus. No caso aqui do poema, nós temos o título A Órfã na Sepultura, que justamente já revela a temática principal do poema, em que nós temos um eu lírico, que é a órfã, e ela perdeu a sua mãe. E nós vamos acompanhar a descoberta desse falecimento até a ida dela até o sepultamento, até o túmulo, na verdade. Então, o eu lírico revela: minha mãe, a noite é fria, desce a neblina sombria, geme o riacho no val e a bananeira farfalha. Então, nós temos a natureza que dialoga também com os sentimentos do eu lírico, e a partir disso, existe uma quebra na rotina. Essa rotina era a rotina do sagrado, justamente ir à Ave Maria, ir à igreja e continuar com as rezas de Ave Maria. Quando isso é rompido, essa rotina consagrada é quebrada, já antecede que algo ruim irá acontecer, já que a mãe, no caso aqui da órfã, que é o lírico do poema, ela nem rezou, nem fizeste rezar. Então, ela vai dormir sem rezar. Aqui nós continuamos: sentei-me junto ao teu leito, estava tão frio o teu peito, que eu fui o fogo atiçar. Parece-me que então me viste, porque dormindo sorriste, como uma santa no altar. Essa parte é importante para a pesquisa, pois ela vai mostrar como essa mãe aqui no poema também está muito atrelada à mãe Maria, mãe de Jesus. Então, aqui essa mãe ela é comparada, ela é elevada à posição de santa. Então, nós temos aqui na análise uma teológica sobre Maria, que se chama Mariologia. Um dos pontos da Mariologia é justamente considerar a mãe de Jesus como mãe da humanidade, então por isso ela também tem esse caráter de santificação, e além disso, essa maternidade, ela se estende para além de Jesus. Então nós vemos que a mãe aqui é muito comparada com a mãe Maria, a mãe de Jesus. E isso é reforçado em outra parte também, quando a mãe aqui do eu lírico, ela falece. E nós percebemos aqui que esse falecimento, ele se dá de uma forma sublime. Então, quando a mãe desse eu lírico falece, ela sobe aos céus de forma muito parecida e muito santificada, como Maria. Continuando, nós temos: chorei muito, ai triste vida, chorei muito, arrependida do que fiz a ti. Depois rezei ajoelhada. Então, existe aqui um arrependimento do eu lírico, do que nós não conseguimos prescutar, mas, a partir dessa culpa, desse sofrimento, dessa tristeza pela morte da mãe, o eu lírico busca a Deus e o evoca. E o evoca como aquele que poderia resolver a situação e que é responsável por comandar o universo, e não só isso, mas também a dar ao desgraçado o chorar. Tanto no quesito de que Deus é responsável também por aquilo que não é aos olhos do eu lírico positivo, o falecimento da sua mãe, mas também aqui a capacidade que Deus permite dar aos escravizados de sofrerem, o que muitas vezes era retirado.
Além disso, nós temos, Senhor Deus, tu que perdoas a toda alma que chorou. Então, a figura de Deus é colocada aqui como uma figura de autoridade, por meio da qual o eu lírico poderia receber ali um certo perdão. Prosseguindo, nós temos, faze da alma da inocente o ninho do teu amor, veste o orvalho da virtude na minha pequena flor, que a minha filha algum dia eu veja livre e feliz. Aqui nós temos a repetição da oração que a mãe fazia. Então, o eu lírico repete a mesma oração da mãe, o que mostra o caráter cíclico de sofrimento. Então, qual é a herança que essa mãe dá à filha? É orar, é rezar a Deus pedindo socorro em relação ao sofrimento da terra. E, além de Deus, aqui a figura de Maria é evocada novamente, mas agora de forma direta. Então, ó Santa Virgem Maria, ser mãe da pobre infeliz. Lembra que eu acabei de falar, né? A mãe aqui, a mãe de Jesus, ela é colocada como uma maternidade mais estendida. Então, Maria aqui também se tornaria a mãe da órfã e ocuparia esse lugar de cuidado. Continuando, em meio a esse desespero, esse clamor, o eu lírico continua. E agora, ó Deus, se te chamo, não me respondes. Se clamo, respondem os ventos suís. Então, aqui nós temos essa ausência, essa falta de resposta. O eu lírico busca a Deus, busca dialogar com Deus, tem esse espaço para isso, mas não recebe uma resposta. Além disso, nós temos, tu tens por lençol a pedra, por travesseiro uma cruz. Então, a morte que deveria trazer alívio, na verdade, é comparada com o sofrimento pelas figuras de pedra e também de cruz. E, por fim, o poema termina com minha mãe, meu céu, meu Deus, que são temáticas essenciais em Castro Alves. Aqui a maternidade, céu e morte, e a figura do sagrado. Nosso segundo poema, que vai para a segunda categoria, nós temos Estrofes do Solitário. No poema Estrofes do Solitário, nós temos uma grande busca realmente por engajamento social. Dessa forma, tem inclusive um trecho aqui que intitula a dissertação, que vem de onde? De Deus. Então, essa busca da nova geração, da juventude, por mudanças sociais, ela parte de um chamado que está na eternidade. Então, esse chamado, que muitas vezes se faz perdido nas questões pequenas do dia a dia, ela é um clamor que parte de Deus. Então, não ouvis o clarim da eternidade que troa na amplidão. Então, esse chamado é uma evocação divina para a juventude. Nesse poema, nós temos a intertextualidade também, com Lincoln e o Lázaro. Então, Abraham Lincoln é o ex-presidente dos Estados Unidos e Lázaro é um personagem bíblico em que nós temos justamente a ressurreição dele. Isso está presente em João 11, João capítulo 11. Então, a figura de Lincoln é comparada com a ressurreição de Lázaro, que traria uma nova esperança. Aqui, nesse caso, uma nova esperança mais atrelada, não tanto com questões espirituais, mas com questões sociais. Esse poema dialoga com outro poema que está em outro livro, que é Espumas Flutuantes, como nós comentamos, que se chama No Mitten du Comité du Pain. Nesse poema, nós temos a caridade que parte justamente da Bíblia. Então, essa preocupação para com o próximo, ela parte do texto que para o cristianismo é sagrado. Então, já que riscam da Bíblia a caridade e da alma o coração. Então, a humanidade ela estaria entrando em decadência por ignorar a caridade presente na Bíblia. E, além disso, também, essa juventude, essa busca por liberdade, também está atrelada com os hebreus, que também é outra relação de intertextualidade com o texto bíblico. Nós temos outras partes que vão enfatizar mais isso. Então, se ergue a meia-lua, ergamos nós a cruz. Essa cruz, justamente, é a representação de Jesus Cristo como a representação de liberdade. Além disso, a França ela é comparada com outra referência bíblica, que é a referência em que Jesus multiplica os pães, que nós temos em Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21. Nesse trecho, Jesus multiplica os pães, e nós temos essa evocação do eu lírico de que a França, assim como Cristo, consiga multiplicar as benevolências e alcançar multidões. E nós temos no final aqui uma certa esperança. Sabe que este menino é o símbolo do futuro, ou seja, as novas gerações, uma criança, é o símbolo de que as coisas poderiam melhorar. E aquela frágil mão, justamente a infância, oculta a mão de Deus. Então, aqui nós temos também esse cuidado que o lírico reconhece, em que, em meio aos sofrimentos, Deus continua possibilitando que as novas gerações
continuem tendo esperança de melhorias em relação aos sofrimentos na Terra. E no terceiro caso, nós temos jesuítas e frades. Nesse poema, nós temos a oscilação entre a relação do eu lírico com o cristianismo e com a instituição da igreja. Aqui nós também temos intertextualidade com figuras históricas como Grandier e João Hus, Colombo e Galileu. E aqui o principal foco do poema é justamente trazer uma certa decepção que é revelada pelo eu lírico em relação aos jesuítas e frades. Então, esse papel da igreja, principalmente na questão da Inquisição, ela foi muito negativa para o eu lírico, e ele revela como isso trouxe muito sofrimento. Dessa forma, existe uma crítica realmente à instituição da igreja, como ela trouxe diversas problemáticas para questões históricas. Mas também, em contraposição a isso, a figura de Deus e de Jesus, elas não são criticadas. Então, aqui, Deus é o Deus da caridade. O Deus da caridade é justamente Jesus. E aí nós percebemos que dentro da Trindade, que parte de Deus, Filho e Espírito Santo, Deus e Jesus, que é o Filho, são citados com recorrência, mas o Espírito Santo não é. E, além disso, nós temos aqui o outro ponto. Então, por um lado, como o lírico começa criticando os jesuítas e frades, que são representantes da igreja, nesse contexto histórico específico, nós temos também aqui o outro lado, em que esses jesuítas e frades também teriam, aqui no Brasil, feito um bom trabalho. Então, enquanto na Europa eles trouxeram muitas mazelas, aqui no Brasil, aqui enquanto colônia, né, há anos atrás, isso teria sido muito positivo. Então, se aqui houve cativos, eles os libertam. Se aqui houve selvagens, eles os educaram. Se aqui houve fogueiras, eles nelas sofreram. Se lá carrascos foram, cá mártires morreram. Novamente, nós temos a intertextualidade com as figuras de Loyola, que é comparado com Nóbrega, e Arbus, que é comparado com Anchieta. Então, o papel aqui de catequização no Brasil teria sido algo positivo para o eu lírico. Nós destacamos que termos como selvagens partem do contexto histórico de Castro Alves, mas não são mais utilizados, nós não reconhecemos isso como algo verdadeiro, mas também faz parte das discussões que serão colocadas mais à frente. E aqui nós temos como comentado justamente o poeta se colocando como um profeta. Então, o poeta americano vos deve amortalhar no verso soberano, pano negro que tem por lágrimas de prata, as lágrimas que a musa inspirada desata. Em relação às discussões, nós temos aqui algumas problemáticas. Por exemplo, os escravizados, eles eram descendentes ou eram africanos. Então, dessa forma, era esperado que, de alguma maneira, os deuses africanos ou de religiões de matriz africana fossem citados nos poemas, já que parte dessa vivência. Ainda assim, Castro Alves não utiliza nenhum desses recursos, ele se restringe à religião cristã. Nós hipotetizamos que pode ser uma questão de formação educacional ao contexto da sua época, mas também fica essa certa lacuna. E também de convencimento, já que se os responsáveis pela escravidão, teoricamente, seriam cristãos, então Castro Alves precisa utilizar os artífices do cristianismo para convencer essas pessoas a serem contra a escravidão. Aqui também a cor negra, ainda assim, ainda nos poemas que discutem sobre os escravizados e os seus sofrimentos, a cor negra ainda está atrelada a questões negativas, enquanto a cor branca está ligada à pureza. Os elementos que circundam o sagrado, eles não se transformam nisso, né? Então, os elementos que circundam o sagrado, que são a narrativa bíblica, a narrativa cristã, as orações, a instituição, seus representantes, ela não se transforma nisso, né? Então, existe realmente uma oscilação, como acontece em Vozes da África. Estabelecemos 3 categorias a partir dos 10 poemas. O primeiro é a relação entre o eu e Deus, as lutas sociais e o cristianismo, e as críticas às exaltações da igreja. Não somente para atingir demandas de mudança social. Então, nós percebemos que nesses poemas não existe somente a segunda categoria, mas nós vemos também o estabelecimento de vínculo entre o ser humano e o sagrado, como acontece em poemas que vão aproximar o romance, o sentimento amoroso, com referências bíblicas também. Como considerações finais, nós percebemos que o texto bíblico ele é utilizado como uma bandeira para a defesa da abolição da escravidão, isso ficou notório, mas outros elementos também circundam a presença de Deus, como as angústias humanas que são comuns.
Espírito Santo não é diretamente citado. Crovetto, na sua tese, supõe que não é citado diretamente, porque, no caso, o Espírito Santo estaria representado pelo sentimento amoroso, de caridade, de cuidado que perpassa por todo o livro. Nós temos a intertextualidade, que é marcante, por exemplo, com o vidente Maria Madalena, ou nos poemas que foram comentados agora. Também Castro Alves se aproxima de outros escritores confessionais, então Cândido coloca essas duas vertentes. A vertente mais próxima para Castro Alves seria a primeira, já que ele realmente retoma a narrativa bíblica, a narrativa cristã em seus poemas, mas ele também está em um lugar um pouco diferente, já que essa relação não é uníssona, ela não é tão dogmática. E a cultura cristã, ela se faz presente nos poemas para além do corpo selecionado. Então, poderíamos pensar que se restringe aos escravos, à temática social, mas nós percebemos isso em outros textos. Dessa forma, nós temos aqui uma citação que resume bem a esperança que fica no final do livro em relação ao sagrado, de que nos lábios dos horizontes há um riso de luz, é Deus. Então, existe essa busca por esperança, por melhoria, de que existirá um futuro melhor, e um futuro que não se relaciona somente de forma espiritual, mas também ela se reflete na vida terrena, e isso parte justamente de Deus, Deus do cristianismo. Eu agradeço a Deus, eu sou cristã, então esse trabalho dialoga diretamente com a minha vivência pessoal. Eu espero que esse trabalho tenha glorificado o nome dele, que toda a glória e a honra seja dada a ele. Eu agradeço aos meus pais que me criaram no lar cristão, que me deram oportunidades para ser além do que eu poderia ser e fizeram eu poder estar aqui neste momento. Aos meus amigos que estão aqui e também que não puderam, mas vão assistir depois e mandaram mensagens e sempre me apoiaram. Eu agradeço pelas orações de vocês. Eu agradeço a Nelson Narruz e Felipe Maia, que colaboraram com as questões do sagrado nos poemas. A professora doutora Andrea Lobato, que me acompanha desde a graduação com a iniciação científica, agradeço imensamente o seu apoio, o seu suporte, não só acadêmico, mas também pessoal, por acreditar nos meus sonhos também. Agradeço ao EMA, na qual eu fiz a minha graduação, espero estar terminando o mestrado, e tenho muita gratidão ao incentivo, porque eu fui bolsista praticamente nos 2 anos em que eu estive no programa, então também tenho esse agradecimento especial ao incentivo à pesquisa, que o EMA tem. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito bem, meu amor. Parabéns pela sua apresentação. Feliz de ouvir suas palavras. E agora isso, beba água, chá, está tomando chá. E agora nós vamos ouvir as considerações da banca, né, com todo carinho e respeito, como sempre, porque são considerações, com certeza, muito ricas para o seu trabalho, para a sua pesquisa, para a sua empreitada como pesquisadora. Professora Dalys, tenha a gentileza de fazer os seus comentários. Boa tarde a todos. Eu estou sendo ouvida? Agradeço imensamente o convite, muito carinhoso da parte da professora Andrea e da Ingrid. É uma honra participar deste evento tão importante na formação da Ingrid por esta universidade. Os meus comentários, e cumprimento especialmente a professora Solange e a todos que estão aqui agraciando esse momento da vida da Ingrid, e ao mesmo tempo de todos nós. Eu vou dividir os meus comentários em 3 etapas e vou procurar ser bastante sucinta. Em primeiro plano, eu colocaria essa mudança muito importante que aconteceu entre a minha leitura da primeira fase, que foi a fase preparatória para este momento, que foi justamente a sua qualificação, Ingrid. Então, ali nós temos um momento da pesquisa que já apresentava uma proposta, uma promessa de dissertação. Agora, nós temos uma dissertação. Então, o trabalho caminhou, a pesquisa se aprofundou, se expandiu, mas, felizmente, como todos os nossos trabalhos, eles estão disponíveis
para serem desenvolvidos, aprofundados e ampliados. É justamente o que vai nos proporcionando um maior enriquecimento diariamente, né? A cada etapa de abordagem dos nossos temas preferidos, dos nossos autores e obras, temas, situações, tudo que se liga à literatura e a outros saberes com os quais a literatura dialoga. Então, parabenizo esse momento na sua vida, porque você alcançou com esse trabalho um estágio de pesquisa, a meu ver, de mais amadurecimento na colocação de suas propostas e no desenvolvimento analítico de tudo aquilo que compôs a sua dissertação. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos dentro desse crescimento da sua dissertação para algumas questões que eu considero essenciais. Passo, então, para a segunda parte. Eu fiquei muito assim, sensibilizada com o encontro de alguns poemas, o reencontro de alguns poemas de Castro Alves, porque muito dessa formação romântica da terceira fase, ela estava presente nos livros didáticos em muitas décadas bem próximas de nós, como leituras obrigatórias de sala de aula, de casa. E Castro Alves era um nome bastante conhecido entre adolescentes e jovens com os quais nós lidávamos diariamente nas nossas aulas. De modo que ele era lido e, ao mesmo tempo, ele fazia parte dos cadernos de poesia. Como eu estou afastado já há algum tempo dessa lide, então já passei para uma outra etapa, não sei no momento. Mas ensinar Castro Alves foi um momento, para mim, decisivo na relação do ensino de poesia e do ensino de literatura de língua portuguesa, nesse vasto e profundo domínio de Castro Alves com a nossa língua. Quando eu considerava a época para trás e considero hoje a pouquíssima idade de Castro Alves, dessa luta com uma linguagem altamente erudita, que é a que nós encontramos nos seus poemas, eu constato o quanto ela proporcionou aos novos estudantes, aos jovens e adolescentes, um igual crescimento linguístico e, ao mesmo tempo, de discernimento de alguns pontos fundamentais da formação deles. Um desses pontos é a reflexão sobre a história, aquele momento da história, porque ele nasceu na primeira metade do século XIX, no mesmo ano em que outros escritores em língua francesa e em língua inglesa preparavam uma grande mudança do que iria acontecer ao longo do século XIX, tanto na história do pensamento quanto na história da literatura, ou das literaturas, citando só essas três línguas, mas também podemos incluir o espanhol e o italiano. Então, Castro Alves, entre outros escritores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, ele estava frequentemente fazendo parte desses círculos de leitura. Então, ao reencontrar, por exemplo, A Cruz na Estrada, né, é como se fosse aquele mesmo momento tão importante em que o próprio romantismo se reúne nas suas várias fases ao mesmo tempo, né? O quanto a vida humana ela é rápida, ela é fugaz, ao mesmo tempo, notas de eternidade que ele coloca naquele poema. Há uma forma assim, muito realista, o que transborda da fase mesmo romântica e já entra para uma visão muito mais filosófica da obra de Castro Alves, de modo que nós pensávamos o seguinte: ele tinha tão pouca idade e que a gente estava lendo uma obra praticamente póstuma. Se ele publicou tão pouco em vida, tudo o mais que nós líamos foi que ele preparou para as gerações que viriam depois.
ele jamais imaginou que em tão pouco tempo, com 24 anos, ele diria adeus. Então, essa convivência, ela era bastante evidenciada nas salas de aula. Como se escrevia com tanta segurança e, ao mesmo tempo, com tanto domínio erudito da língua portuguesa, com tão pouca idade. E depois, quando a gente aproxima os dois baianos, Castro Alves e Jorge Amado, e lemos, né, e nós lemos o abecedário, né, o ABC de Castro Alves, nós entendemos um pouco melhor como esse diálogo se estabelece de forma tão profunda, já numa outra perspectiva muito mais irônica, né, com que o Jorge Amado, já numa maturidade mesmo da sua escrita, ele coloca o Castro Alves como um grande símbolo de todo um movimento libertário que ele não conseguiu assistir. Então, era, por várias razões, uma espécie de ícone dos próprios ideais da juventude. E quando nós observamos nesse distanciamento de tempo, nós estamos vendo hoje, com outras nomenclaturas, né, com outras terminologias, idênticos problemas. São achados diferentes, mas eu diria que com outras roupagens para os dias de hoje. Pois bem, eu queria destacar esse ponto e ver essa vivência que você coloca no seu trabalho para o jovem leitor, aquele que vai à biblioteca, dos cursos de letras, dos centros culturais, ou mesmo para uma plataforma de arquivos acadêmicos e encontra o seu trabalho. E inicia uma leitura que não é uma leitura tão simples. Ele vai, pouco a pouco, se encontrar com as exigências do próprio tema proposto e vai se encontrar com aquilo que o trabalho vai cobrar dele, que são justamente as leituras de formação. Então, eu queria destacar esses pontos inicialmente. E não consigo separar vida e obra, porque elas estão profundamente entrelaçadas. O outro ponto, que é fundamental nesse entrelaçamento, foi a formação. Porque, ao resgatar alguns dos seus poemas, por exemplo, todos esses que estão enfeixados nos anexos que você colocou, e ao longo do texto, nós vamos encontrando uma pequena biblioteca. E essa biblioteca, ela vai formar um conjunto de leituras, e essas leituras podem reencaminhar uma outra proposta de compreensão do mundo nos nossos dias, 2025. Porque, ao recuar 300, 400, 500 anos e ir ao encontro desses pensadores, ou muito mais para distante, mais de forma remota, nós vamos ver como eles foram fundamentais e continuam a ser. Quando nós estudamos hoje sobre a formação de alguns filósofos vivos nos nossos dias, nós nos reencontramos. Nós reencontramos esses nomes que estão dentro do seu trabalho e que fizeram parte da vocação de poeta e de uma pessoa que não se furtou durante o pouco tempo em que viveu, a denunciar o que ele sabia. Ele era um nordestino, mesmo que tendo vivido em outros campos e em outros círculos, mas ele era de origem um nordestino. Então, destacado esse ponto, e eu diria que aí nessa pequena biblioteca que se forma de clássicos do pensamento, nós temos como centro do seu trabalho o texto bíblico, não é? Eu diria que as duas versões elas são igualmente interessantes em virtude da variação não só da quantidade de livros. Eu falo da Bíblia católica, essa que foi convencionada como Bíblia católica, embora nós saibamos que existem outras, né? E, ao mesmo tempo, da Bíblia protestante, aquela que foi organizada, e depois ela foi referendada posteriormente, ela foi organizada por Lutero. Então, lá no comecinho, logo do século XVI, ela já proporcionou uma revisão profunda nos fundamentos institucionais e dogmáticos da Igreja Católica Romana. Então, esses pontos aí, eles são essenciais na estrutura do seu texto. São fundamentais, eles são básicos, porque sem eles
é como se o trabalho inteiro ele se ressentisse de sua própria base. Então, essa presença ela é fundamental para conduzir a leitura. E, independentemente de profissão de fé, ausência de profissão de fé, indiferença de profissão de fé, as Bíblias elas são de formação. Então, nós vivemos no Ocidente, somos originários do Ocidente, não podemos ignorar de forma alguma o que aconteceu nos outros pontos do planeta, na história desses povos e nos nossos dias. Os conflitos aos quais estamos assistindo, nós sabemos perfeitamente que, em grande parte, eles estão nessa origem. Então, como vamos nos desvencilhar de temas tão importantes e fundamentais da nossa formação? Então, o seu trabalho proporciona ao leitor este reencontro. E, para alguns, um primeiro encontro, que é fundamental. Independentemente de qualquer exigência de profissão de fé, de filiação, seja de uma profissão de fé juramentada, digamos assim. A outra questão que eu gostaria de destacar do seu texto é essa oportunidade que ele nos permite de colocar perguntas a algumas afirmações que você faz do texto. Isto é, embora em nenhum momento ele esteja fechado ou de forma assertiva, absoluta nas suas afirmações, mas esse texto ele proporciona, em alguns momentos, debates interessantes. É a esse respeito que eu coloco aqui esse momento. Então, eu não estou arguindo, eu estou apenas destacando alguns pontos que eu considero como essenciais nesse exercício. O primeiro deles é a respeito da própria natureza do seu texto. O seu texto, ele faz parte, mesmo sem ter sido nomeado como tal, ele faz parte de um ramo importantíssimo dos estudos literários, que é o comparatismo literário. A literatura comparada ela é uma espécie de conquista fundamental, porque o que você coloca como recursos teóricos, eu diria que eles são também retóricos e são comparatistas. Eu vou destacar rapidamente, retirados do seu próprio texto. Um que você, aos poucos, se referiu, que é um dos mais importantes e mais dinâmicos, que é a categoria intertextualidade. A intertextualidade ela é uma das maiores vivências do comparatismo literário. Então, como é que nós vamos nos afastar dessa premissa fundamental que movimenta os textos entre si, seja para colocá-los em diálogo, um se contrapor ao outro, ou ambos participarem de um processo de construção, eu diria assim, positiva. Então, a intertextualidade, colocar textos entre si, textos em diálogo, eu digo que vai muito além de um recurso, vai muito além de uma categoria teórica. Eu diria que, mesmo que a gente recue à poética de Aristóteles, para buscar essa relação, nós vamos ver que é um recurso vivíssimo. O outro que você cita é a transgressão. Naturalmente que a transgressão é importantíssima no diálogo comparativo, não há dúvida. Em seguida, que é o terceiro, é a ironia. A ironia é como se fosse assim, uma espécie assim, de movimento vivo da própria construção literária, na medida em que os cânones vão se modificando, porque vão sendo transformados. E nós vimos aqui, que você própria citou, uma passagem muito rica de Jorge Amado, muito bem construída, em que ele, ironicamente, faz uma crítica muito bem feita a essas relações conflituosas institucionais. E o quarto é uma reafirmação de dogmas. Então, o próprio termo, né, o próprio termo dogma, ele próprio já nos faz um grande serviço, que é colocar-se em discussão.
né? O que seria realmente dogmático, para quem, e em que momento e por quê. Foi, é, continuará a ser, como podemos garantir? Então, essa reafirmação de dogmas é outra proposta também de provocação que eu colocaria nas 4 ou recursos ou categorias que você cita logo no início do trabalho. O outro ponto é uma afirmação que está na página 11, a espiritualidade é basilar na existência humana. Então, nós sabemos que esse aqui é um ponto extremamente complicado dentro do pensamento filosófico. Basilar não significa, aqui nesse caso, para a espiritualidade, que ela seja universalmente considerada como tal. Porque nós sabemos que há os filósofos, os pensadores negativistas, inclusive os indiferentes, e aqueles que confessam abertamente que não sentem nenhuma sensibilidade para a espiritualidade. Então, é um ponto que eu colocaria em discussão. Na página 15, outro ponto que eu achei assim, bastante interessante, que são as incoerências entre teoria e vivência cristã por parte dos jesuítas. Achei uma afirmação arriscada. Pelo seguinte, porque essas incoerências entre teoria e vivência, elas não estão explicitadas no texto. Porque mesmo naquele momento em que você cita o surgimento do pensamento protestante, luterano, essas incoerências elas também não são apresentadas. Então, eu diria que, a manter essa afirmação, ou essa passagem da página 15, é preciso ela ser repensada, ou, pelo menos, merecer uma nota de rodapé em que ela seja esclarecida. Por quê? Porque o seu trabalho será lido por descrentes e crentes de vários tipos, e de denominações, e de profissões de fé. Então, já se coloca aqui um problema, porque nós sabemos que a figura principal, a maior autoridade da Igreja Católica Romana é um jesuíta, de formação. Então, a afirmação aqui ela pode gerar um certo tumulto na cabeça, porque a pessoa quer pelo menos saber que incoerências são essas. Entre teoria e vivência, então, qual seria essa teoria, ou quais seriam essas teorias? Seria uma espécie assim, de catálogo, de regra, seria uma regra para os abertos ou para os monásticos, que tipo de vivência, de incoerências essa denominação teria cometido ao longo da história, porque nós sabemos, embora o seu texto não vá desenvolver essas questões, mas nós sabemos perfeitamente dos choques, ela chegou inclusive a ser eliminada, encerrada, e depois ela foi reaberta, reconsentida. Então, é preciso ter bastante cuidado. Outra afirmação que eu colocaria também em discussão, está na página 19, que é retirada de um texto, de uma citação de Maçom Moisés. Bom, há essa citação, né, e há uma situação dos dias de hoje, né, 2025. Essa situação de escravizado, ou a situação do escravo, então, são 2 tempos diferentes para serem colocados aqui no seu texto, porque ele não é um texto, eu diria, historiográfico, o seu. O texto é um trabalho de literatura, e então seria interessante colocar para o seu leitor essa situação em discussão. Por várias vezes, você afirma no seu trabalho a existência de um número muito reduzido de pesquisa. Eu queria lembrar, assim, rapidamente, eu não vou também me alongar mais, é que esses 2 campos, né, o campo literário, mesmo quando ainda nem existia literatura escrita, mas o texto lírico já existia, o texto narrativo já existia, o histórico, o mítico, eles também já existiam. Então, essas discussões
elas também já tinham uma boa movimentação, eu diria, entre a poesia e esse sentimento religioso. Coloco mais do que de religiões. Entre o sentimento religioso e seja de ordem mítica, seja de uma ordem, eu diria, estabelecida de forma dogmática e histórica. E algumas outras que eu acho que seria interessante observar, na parte da discussão dos poemas, toda aquela etapa todinha, eu acho assim, de uma contribuição muito interessante do seu trabalho. E, para a finalização da minha fala, eu vou colocar junto com a minha primeira observação o seguinte: como nós estamos já há algumas décadas, não é uma coisa recente de forma alguma, porque estão aí os nossos historiadores, inclusive você cita alguns, que vem trabalhando um conceito de colonização e, mais recentemente, de descolonização ou decolonização. Então, o trabalho, ele tem momentos que podem suscitar uma presença da discussão, uma vez que Castro Alves ele não teve tempo, ele não tinha maturidade ainda, ele não vivenciou nem o momento, nem o pós-abolição. E muito menos, talvez, não tenha tomado conhecimento de alguns movimentos que existiram, ele ainda vivo, para a abolição da escravatura. Então, há um debate já em curso a respeito dessas relações entre colonizador, colônia e colonizado, com os processos implicados nesse fenômeno, ou nesses fenômenos. Então, eu acho que seria interessante. Mesmo para a expansão do trabalho, eu não diria que este fosse realmente submetido, a essa revisão, mas para um outro momento em que haja um retorno a esse debate, eu diria que sim. Primeiro, para um aprofundamento do próprio problema, do qual não podemos fugir, da relação vida e obra do escritor, desse poeta tão jovem, uma vida extremamente assim movimentada para tão pouco tempo de vida, com tão pouco tempo deixar os livros que ele deixou. A fortuna crítica que você cita é muito rica, mas ela merece um maior desenvolvimento. E eu diria que alguns ajustes da bibliografia, por exemplo. As obras estrangeiras elas não apresentam os tradutores nas referências bibliográficas. Então, há esse aspecto. E outro que eu diria, para encerrar minha fala, é que nós não podemos citar, por exemplo, tanto a produção como a publicação da fortuna crítica de um escritor pelas últimas publicações. Então, nós precisamos nos situar entre tempos. Então, o momento da publicação, do aparecimento da poesia de Castro Alves, essas datas têm que aparecer em primeiro plano. As edições, as coletâneas, as antologias posteriores, indicar, naturalmente, como você fez, aquelas que estão em uso. Então, esse cuidado faz com que o leitor ele se movimente entre tempos com mais tranquilidade. Mas se você cita unicamente 2020, 2022, 2018, para obras que têm décadas de aparecimento. E, encerrando, eu quero dizer mais uma vez que não são cobranças, são apenas momentos de reflexão do seu texto. Fiquei muito feliz com a leitura dele. Eu reencontro uma poesia que eu sempre admirei, um poeta que eu não sei como foi que ele, em tão pouco tempo, criou tanto, e de forma tão rica, e hoje uma poesia tão viva. Os sentimentos não desapareceram, eles estão vivos, para quem os cultiva. Muitas vezes de longe, às vezes de perto, mas eles estão. Foi isso que fez Castro Alves. Então, professora Andréa, muito obrigada. Ingrid, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o seu texto. Professora Solange e todas as outras pessoas que estão aqui conosco.
Muito obrigada. Muito feliz com as suas colocações, professora, muito feliz. A gente vai debater aqui alguns ajustes que eu acho que são interessantes. Eu tive um bug aqui na hora que a senhora estava falando sobre a página 19, mas como tem gravação, a gente vai ver de novo, né, Ingrid? E observar, né? Eu tive um problema de conexãozinho aqui rapidinho, mas muito feliz com as suas colocações e que grato, né? Porque a gente aprende muito, né, numa banca, e eu fico muito feliz aqui. Então, muito obrigada. A senhora quer que a Ingrid fale alguma coisa, faça alguma observação, ou ela faz só no final? Ela pode fazer no final, ou se ela quiser, ela pode fazer alguma observação, escolher algum desses pontos e comentar à vontade. Então, vamos aproveitar agora, né, que está fresquinho aí para ela falar. Pode falar aí. Em relação... de escolher um ponto aqui. Em relação à bibliografia, eu tentei realmente considerar outras obras e obras mais da época. Eu, inclusive, comprei uma coletânea, que é uma publicação bem mais antiga, que seriam as obras a coletânea mais original, mais próxima à época. Mas, ainda assim, como eu não tinha visto tantas diferenças em relação às versões mais atuais, por isso eu não desenvolvi tanto isso. E realmente, em relação às aproximações de sagrado e literatura são recorrentes, o meu ponto principal era em relação a Castro Alves, porque realmente cavei, busquei, fui em cima, fui embaixo. E aí não encontrei tantos, nem nos mais clássicos, de críticos literários que nós conhecemos, e também o único trabalho mais atual que trabalhava com esse recorte era de Crovetto, que é a tese de doutorado dela, justamente nesse recorte. Acho que é isso. Obrigada, professora, por ter lido com atenção. Muito obrigada pelos seus comentários. Eu e a professora André, a gente vai conversar depois com calma sobre eles. Bom, se a professora Dalice não tiver mais nenhuma colocação para fazer... Não, eu estou plenamente satisfeita. Obrigada, professora. Então, agora nós vamos ouvir a professora Solange Moraes fazer suas considerações. Muito bem. Então, boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Estou assim meio rouca. Quando eu fico calada, a voz fica mais rouca. Bom, em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer por voltar a esta banca, por continuar, né, com o trabalho da Ingrid. Fico muito feliz aqui por encontrar a professora Dalice. E, na verdade, a gente ouve a professora Dalice, como você falou, Andréa. É muito bom, é uma aula, né, que você tem, você acaba tendo outras informações que complementam, né, a tua compreensão sobre o que foi analisado, e isso enriquece, né? Eu creio que para a Ingrid, com mais certeza, né? Porque essas informações, elas enriquecem a pesquisa, e eu creio que a professora Dalice, nesse momento, para nós, ela, eu vou aqui dizer entre aspas, né, com sua simplicidade na fala, mas esclarece, né, muitos pontos. Bom, em primeiro lugar, Ingrid, eu também quero lhe parabenizar. A leitura, realmente, ela teve, assim, uma diferença, né, bastante, como é que eu diria, progrediu bastante o seu trabalho, porque alguns pontos, né, que nós apontamos na qualificação, você foi, né, buscando ajustar esses pontos, né, responder esses pontos. E isso é bem interessante, né, para a gente que dá continuidade à leitura do trabalho, porque a gente vai, assim, encontrando aquelas respostas, né, em alguns momentos onde ficaram lacunas. E isso a gente percebe rapidamente quando faz a leitura do trabalho. Tem umas coisas, assim, bastante interessantes na sua produção,
que nos faz, assim, todo o tempo questionar sobre a própria temática, né? Porque quando você traz isso para ser abordado na literatura, e que a gente já sabe que isso aparece, né? Esses textos, essas referências, elas aparecem em poemas, não é que cause a surpresa, mas é a importância que a gente vê em que esses temas precisam também ser trabalhados. E aí, quando você traz o Castro Alves, realmente, pela idade dele, pelo que ele escreveu, pelo que ele deixou registrado, tem muita coisa, né, que nós poderíamos abordar. Você escolhe esse recorte, que realmente não é uma novidade, por isso que você traz esse objeto como uma novidade. Mas assim, quando eu olho os textos colocados no texto, lá no seu trabalho, eu não sei se é porque a gente que costuma ficar lendo poesia, você fica buscando mais coisas para encontrar, e aí eu vejo que o texto, se eu fosse fazer recorte, eu teria muita coisa para tirar dali. E aí que vem uma primeira inquietação minha em relação a algumas análises feitas, a questão em alguns momentos, um pouco superficial, entrando assim, faz análise, mas deixando algumas questões ainda para serem discutidas. Mas são textos muito ricos, e eu não sei se a ideia de colocá-los na íntegra, né, no trabalho, seja isso que causa a quem está lendo, porque eles são grandes, de fato, né, e tem muita coisa ali que nós poderíamos recortar para fazer análise. Mas houve um crescimento, você consegue fazer essa análise, você consegue fazer essa discussão. Bom, uma outra coisa, assim, que no seu trabalho, eu acho que também ficou bastante presente, né? É essa discussão que você coloca entre essa perspectiva do sagrado, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você faz essa discussão, outras interrogações começaram a percorrer, né, aqui na minha mente. E aí, como a professora Odalice fez, eu vou colocar aqui algumas reflexões e vou deixar para você pensar depois no final, para você comentar ou não, você fica à vontade também. Porque aí no seu trabalho, eu percebi o seguinte, que considerando a palavra sagrado, né, e uma coisa que eu observei, ela aparece na sua dissertação umas 118 vezes. E dessas páginas, na página 30, sagrado é algo que não pode ser tocado, profanado. Na página 32, o sagrado faz parte da experiência humana de existir no mundo. E ainda na página 33, o sagrado é Deus. Então, eu fiz esse recorte desses 3 momentos de sagrado, pelo tanto de aparições que estão no texto. Aí, uma outra coisa também é que você adotou como referência para o sagrado Miceli Eliade, Sônia Crovetto e Otávio Paz, certo? E Otávio Paz, eu queria até fazer aqui uma referência ao livro que você cita, né, que é O Arco e a Lira, que é um livro que eu gosto muito, e ele nos diz que ele eleva como sagrado a poesia. E aí eu acho que você traz isso, né, traz essa discussão para o texto, né, e fica bem interessante. Mas, assim, levando em consideração essas duas considerações que eu fiz, estou repetindo, eu
tenho essa reflexão para você. Em que pese essas definições que os estudiosos dos sagrados adotados por você não conseguiram alcançar o sagrado na sua dissertação, tem relação com o sofrimento do escravizado como condição sine qua non para ele alcançar Deus, o maior de todos, os sagrados, ou se o sagrado diz respeito ao trabalho do poeta, profeta Castro Alves, que denuncia os horrores da escravidão. Aí, se é para você refletir um pouco, e se quiser comentar depois, você pode comentar. Que é uma coisa que você cita no texto, e eu acho que se essa reflexão que você fizer agora, e se quiser comentar também, você pode, no seu trabalho, levar essa sua reflexão para lá. Entendeu a pergunta? Entendeu a reflexão, Ingrid? Mais ou menos. Você quer que eu repita? Pode ser. É assim, lá o sagrado aparece diversas vezes, né, no seu trabalho. E aí eu digo que em que pese essas definições e os estudiosos do sagrado adotado por você, eu não consegui alcançar se o sagrado, na sua dissertação, tem relação com o sofrimento do escravizado, como condição sine qua non para ele alcançar Deus, o maior de todos os sagrados, ou se o sagrado diz respeito ao trabalho do poeta profeta Castro Alves, que denuncia os horrores da escravidão. Só para pensar, não precisa você também responder não, viu? Não tem problema nenhum. Bom, mas aí tem muita coisa no seu trabalho que está bem interessante, eu acho que você conseguiu avançar muito, mas, assim, como a gente quer que seu trabalho ele fique, digamos, mais fundamentado, né, que outras pessoas com certeza vão ter interesse por causa da temática, por causa do poeta. Aí eu gostaria assim, que você olhasse mais uma vez se em algumas páginas, porque eu não sei se a professora concorda, eu acho que os poemas ficaram muito extensos dentro do texto. Também você pode conversar com a Andréa. Se quiser deixá-los como está, não tem problema. É só uma sugestão, colocar, não todos, já que você também formular no final. Você usa rodapés para informar, mas existem outros momentos que seria necessário outras explicações, o rodapé nunca é desnecessário. Inclusive, a professora deu a sugestão já de outro rodapé para informar, tirar dúvidas, né, do leitor. Às vezes tem uma palavra, uma expressão, e fica dúvida, né, para o leitor. Uma outra coisa também que eu acho que fica bem interessante no trabalho é que você não esqueça de fazer aqueles links. Tem alguns momentos que você parte para análise dos poemas e falta o link, né, do parágrafo para o poema. É só colocar uma informação, a seguir, faremos a análise do poema, que você já dá conta. Não deixar ele solto, né? A mesma coisa no final, quando terminar o capítulo para passar para o outro, fazer uma espécie de fechamento, para não deixar em aberto. Bom, mas eu acho que você tem muita habilidade para escrever, habilidade também para apresentar. Acho que aqui é inegável, nós todos vamos concordar que você é muito tranquila na sua apresentação. O seu trabalho, você gosta do que fez, você tem consciência do que trabalhou,
você estudou, e aí eu quero até te fazer um elogio aqui em relação aos slides. Os slides ficaram bem interessantes, bem explicativos. E você colocar os poemas da forma como você estudou, os riscadinhos, eu acho que ficou bem bacana aquilo ali. Porque mostra que você realmente fez o estudo, se aprofundou, foi atrás. Então, isso aí é inegável. Você tem uma habilidade para apresentar e bem segura. Eu acho que essa sua habilidade para a pesquisa, nós não vamos negar que você tem, certo? Mas agora eu vou concordar também com a professora Odalice em relação a algumas referências. Você citou, né, essas referências teóricas, né, que você nos diz que buscou. Eu nem sei se a tese da professora, né, que você usa bastante, se já pode ser considerado como uma teoria, né, a tese. Mas eu gostaria, assim, de indicar também os autores para somar o seu trabalho. Eu não sei se você vai ter condições de incluí-los, né, devido ao trabalho já estar todo estruturado, mas eu penso que se você quiser seguir com essa pesquisa, ampliá-la para um doutorado, seria interessante que você ouvisse o que a professora disse em relação aos teóricos, e outros aqui, que são aqueles clássicos, né, que nós não podemos esquecer, como, por exemplo, tem historiadores que vão lhe ajudar a pensar sobre a questão da escravidão, a questão dessa relação, desse estudo voltado também para o negro. Então, nós temos a Emília Viotti, tem o Jacob Gorender, tem o próprio Gilberto Freire, Alberto Costa e Silva, Luiz Felipe de Alencastro, e tem também algumas reflexões de contemporâneos, né, ou contemporâneas, como João José Reis, Carlos Rasenbeld, Sidney Chalub, entre outros. Eu acho que a gente tem que, assim, buscar não perder de vista esses autores que eu estou aqui chamando de clássicos, né? Aqueles que já vêm com uma pesquisa mais, digamos assim, que servem, né, de apoio para outros pesquisadores, inclusive desses, né, das teses, né, desses livros que são publicados mais recentemente. Eu penso que seria interessante você incluir algum desses autores no seu trabalho, certo? Deixa eu ver aqui o que foi mais que eu... Também eu vou falar pouco, mas eu quero, assim, além do que eu já disse, né, da sua habilidade, da sua competência na apresentação, na melhoria do seu texto, a gente percebe isso imediatamente. Inclusive, quando eu li a última parte do terceiro capítulo, quando você faz as discussões, né, dá assim até um pouco, assim, porque você vem no seu trabalho, né, falando sobre o Castro Alves, sobre os posicionamentos dele, mas lá nas discussões você acrescenta outras informações, né, abre assim para outras visões relacionadas à própria postura do Castro Alves, né? E eu acho que esse item, né, do capítulo 3, ele deu assim ficou diferente, né? Então deu uma incrementada no seu trabalho, tá? Bom, o que é que eu poderia dizer mais? Certo. A outra coisa, só para também eu quero fechar a minha fala, não vou aqui estender. Quero dizer que. Deixa eu só pedir para alguém desligar aquele celular. Vocês estão ouvindo?
Não, pode estar bem alto aqui no meu... Só um minuto. Desistiram. É porque eu boto longe, ele não ficou aqui perto. Bom, mas aí eu quero te parabenizar, dizer que eu imagino que, assim, para você trabalhar essa temática, no primeiro momento ela foi difícil, né? Mas seja uma coisa que você goste, uma coisa que fala um pouco de você, né? Mas, como é um trabalho científico, nós temos que aprender a nos distanciar. E aí esse distanciamento está no fato de não nos colocarmos como a religião em si, mas é um trabalho científico para mostrar que na literatura esses eventos eles acontecem, né? No literário nós vamos encontrar o religioso também. E aí a gente pode fazer essa análise. E aí, no caso, como você escolheu Castro Alves, que eu acho que eu vou corroborar com as palavras da professora, é um poeta que a gente acaba trabalhando por um viés. E aí, os outros vieses que podem ser trabalhados no escritor, inclusive a questão histórica mesmo, né? Os elementos linguísticos, né, que ele traz no texto, a própria escrita dele, a linguagem dele. Então, são elementos que também às vezes passam despercebidos. E aí você se prende muito ao poeta dos escravos, né? E aí você trouxe essa outra temática que, com certeza, vai incentivar, né, mais pessoas a também conhecer e a querer ler o Castro Alves. Então, eu quero, assim, parabenizar você, parabenizar a Andréa. Essa é uma caminhada que ela já está quase finalizando, não é? Nós estamos numa avaliação, mas é um momento importante, muito importante. Então, aqui, tanto para mim, como para os seus colegas, a professora Andréa, a professora Dalice, são momentos, e esse, por exemplo, é um momento que nós, lá no finalzinho, a gente faz assim, ufa, né? Chegamos ao final. Mas nós nos sentimos realizados, porque foi uma coisa que você escolheu para trabalhar, né? Com o recorte que você fez, isso é que é importante, é acreditar no objeto e, sei lá, acrescentar essas sugestões que a banca lhe dá, está lhe dando, tá? Bom, é isso. Então, se você quiser depois comentar aquela questão, pode comentar. Se não, já que está anotado, está gravado, você pode também levá-la lá para o seu trabalho, que é o sagrado aparece bastante lá. Viu? Bom, é isso, Andréa. Acho que eu não demorei muito, né? Não, não tanto. Peraí, deixa eu sair daqui do telefone, porque estava caindo aqui toda hora no computador, eu estou com duas vozes minhas saindo aqui. Enfim, Ingrid, você pode falar agora. Obrigada, professora, inicialmente, por realmente ter lido. Como eu já falei na qualificação, eu realmente escolhi tanto a senhora quanto a professora Dalice por acreditar que vocês iriam ler de forma cuidadosa o texto, o que para mim é muito importante, esse retorno de vocês. Agradeço os comentários. Em relação ao questionamento, eu não acho que são duas pontes que se opõem. Eu acho que o sagrado, eu tentei debater diferentes conceitos, porque de acordo com cada teórico, o sagrado vai ter um conceito diferente. Então, a minha ideia seria trazer essas diferentes perspectivas para construir o que o trabalho vai considerar como sagrado, que principalmente como ICLAD. Até contraponho lá com o Rudolf Otto, porque no caso ele não considera que o sagrado vai fazer parte da vida terrena, e como o Castro Alves considera nos seus poemas que essa eternidade, esse ideal de justiça que está ali no Deus do cristianismo, ele precisa se relacionar com a vida concreta aqui, com as problemáticas sociais. Eu preferi utilizar MCLA por conta disso.
E aí, sim, o sagrado, ele realmente se faz presente nesse ponto em que os indivíduos, os escravizados, precisam do sagrado para terem esse sofrimento suavizado ou terminado, que é justamente esse argumento contra a escravidão, mas também essa posição que é do romantismo, e não é exclusiva de Castro Alves, de se colocar como um poeta-profeta. Até comento na dissertação que isso já é uma posição que, por exemplo, Gonçalves de Magalhães, lá do início do romantismo brasileiro, já coloca, de preocupação social, mas também ali com quesitos da religião cristã. E a minha ideia seria partir desse maior, que é o sagrado, mas como os poemas eles citam com frequência Deus, realmente citam o nome de Deus, o nome de Jesus, eu não consegui me limitar somente ao conceito de sagrado, de ficar somente nessa parte que seria até mais próxima da segunda corrente que Antônio Cândido coloca, mais de um sentimento religioso do que uma figura específica. Então, como os poemas eles realmente citavam Deus, Jesus, Cristo, cruz, eu precisei realmente recorrer ao aporte de cultura cristã, de narrativa bíblica, para fazer as análises. Realmente, os poemas, eles são grandes, então tem que ter muito fôlego para ler, para analisar, isso foi um desafio mesmo. É uma coisa que eu fiquei preocupada, porque eles ocupam muito espaço da dissertação. Eu tentei, inclusive, reduzir, colocar em anexo, tentei manter realmente o que era essencial para entender o contexto do poema, e eu tentei analisar especificamente esse recorte do sagrado, porque já existem vários trabalhos que vão analisar Castro Alves como uma pessoa preocupada com o social. Então, realmente, as temáticas do racismo, de escravidão, são paralelas à temática do sagrado, como eu tentei analisar, mas eu queria me ater mais a essa segunda parte, realmente, da religião cristã como um argumento contra a escravidão, porque é o que eu menos encontrei, então eu queria colaborar com algo um pouco mais diferente na área. Eu acho que eu respondi essa pergunta. Respondeu sim. Eu só quero dizer em relação aos poemas, eu falei grande, não é que eles estejam errados lá, não é isso não. É só porque em alguns momentos, aí quando você agora olhar o seu trabalho novamente, aí você vai ver que algumas análises, elas ficaram um pouquinho curtas. Eu coloquei como superficial, posso até tirar essa expressão. Mas aí você agora, você vai fazer a versão final, e aí você pode acrescentar em alguns momentos, fazer um diálogo maior. Não só retirar o trecho que tem lá no poema e fazer um comentário breve, mas dialogar mais com o trecho. Porque realmente ali são muitas coisas, inclusive esse aspecto que você está trabalhando. Que basta esse aspecto, mas que você dialogue mais com o trecho que você retirou. Viu? É isso. Mas dá para fazer, tranquilo. Minha princesa, quer fazer mais algum comentário? Não, tá tudo tranquilo. Então, meus amores, a gente vou parar aqui a gravação, né? Porque vamos para uma outra etapa. Peraí, deixa eu iniciar a gravação. Pronto. Tá parando.